Olá, muito bom dia, amigos, companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada estávamos falando sobre a qualidade dos fluidos e vimos que não existe um fluido bom ou fluido ruim para nós manipularmos. Existe o fluido neutro e nós vamos imprimir nossa vontade, nosso pensamento nesses fluidos. Então, um fluido neutro ele irá tornar-se bom ou mal, dependendo do nosso pensamento, da nossa vontade. Muito bem. Estamos falando dentro do capítulo 15. Hoje falaremos um pouco mais da explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vamos falar de vista espiritual, psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Hoje falamos um pouquinho do item 22 ao item 24. Pois bem, o perispírito. O perispírito. Já falamos de perispírito em alguns vídeos já, ao longo desse nosso bate-papo. E vimos que o que nós podemos falar, no tempo que nós temos para poder falar sobre esses assuntos mais complexos, é pouco. Então, o que nós podemos fazer? Dar uma pincelada, só colocar um pouco de açúcar na boca para poder sentir o gostinho, para que despertemos em nós o desejo de aprender, de buscar, de estudar, Então, busquem mais, busquem nas casas espíritas. A maioria dos centros espíritas tem grupo de estudo, Então, frequente o centro mais próximo de você. Ele é muito importante para que possamos não só ouvir palestras, não só ouvirmos vídeos, mas no bate-papo em grupo, nós colocamos nossa impressão, ouvimos a impressão da outra pessoa, perguntas, dúvidas, e a dúvida de um esclarece de muita gente. Então, é muito importante que a gente frequente a casa espírita, Pois bem, o perispírito ele é muito mais do que o laço que prende o espírito à matéria, quando está encarnado. É ele que permite que tenhamos uma relação com os encarnados, por exemplo, no sono, e tantos outros fenômenos ainda incompreendidos, que o Espiritismo vem lançar luz e frisar que não existe nada de milagre, nada de sobrenatural. Está tudo dentro da lei natural. O perispírito permite que essas breves saídas do espírito, de curto ou longo período, uma delas é a dupla vista espiritual ou vista psíquica. Em que consiste a vista dupla? Uma pessoa com essa capacidade consegue, por exteriorização do perispírito, visitar outros lugares sem a presença do corpo físico e ver o que está acontecendo em um ambiente. A pessoa se concentra aqui, o corpo dela está aqui e ela desprende o perispírito dela, permite que o espírito possa frequentar um outro lugar, conhecer um outro ambiente, enquanto o corpo fica no mesmo lugar. Só que ao sair, o espírito não irá enxergar a situação com os olhos do corpo. Ele vê com os olhos da alma. Nós temos no corpo os 5 sentidos, Visão, audição, tato, paladar, olfato. O perispírito permite que possamos sentir o que o corpo físico não sente, ou seja, as coisas espirituais. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na atmosfera da radiação do seu fluido perispirítico é a alma a atuar fora do organismo. Vejamos, muitas pessoas têm costumes de dizer que tem um espírito, Eu tenho um espírito. Está incorreto isso. Nós somos o espírito. Eu sou o espírito. Eu tenho sim um corpo quando encarnado. Porque daqui uns dias, uns anos, não sei quanto tempo, nós vamos desencarnar. Nós vamos perder esse corpo, vamos continuar sendo
o espírito. Então eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo, que nós somos imortais, não é? E imortal é a palavra. Nós tivemos um começo, não teremos um fim. E a maior parte da nossa existência, nós não passamos aqui na Terra, vivos, encarnados. Nós passamos do outro lado. Enquanto o espírito está ligado ao corpo, ele tem certas regalias, vamos dizer assim. Tendo a liberdade de se ausentar momentaneamente. E aqui frisamos, sempre ligados pelo perispírito. Ninguém se sente bem estando preso. Natural que preferimos a liberdade, não é verdade? É como um detento, né, que pode tomar o banho de sol. Enquanto dormimos, porque quem dorme é o corpo, a carne, o nosso espírito não precisa dormir. Então, ele não precisa estar na carne preso ali para tomar decisões. Então, ele permite se ausentar. É isso, a emancipação da alma. Enquanto o corpo repousa, desliga os sentidos do corpo, permite que o espírito tire essa folga, né? E não tendo limitações que o corpo tem, ele pode percorrer distâncias maiores, visitar lugares, aprender, rever família espiritual, né? Aqueles que já desencarnaram. Vamos dar um exemplo bem simplesinho para fixar essa saída. Imaginemos uma criança com uma pipa na mão. A criança começa a ventar, a pipa começa a ganhar altura, a criança vai soltando cada vez mais linha. Na simbologia aí, a criança é o corpo, a pipa, o espírito, e a linha é o perispírito. Então, quanto mais linha a criança soltar, mais o espírito consegue se desvencilhar do corpo, né? Mas estando sempre ligado. Essa linha aí está sempre ligada. A única diferença é que ela não tem perigo de romper e depois não precisa enrolar, né? Igual papagaio para o espírito voltar, né? Qualquer coisa que acontece com o nosso corpo, o espírito retorna imediatamente ao corpo. Quantas vezes, né? Acordamos de madrugada, de sobressalto aí, não sabemos o que acontece do outro lado, e tomamos aquele susto que o corpo imediatamente volta, o espírito volta imediatamente ao corpo. Não é verdade? Então, essa é a forma do cordão fluídico, o perispírito. Permite essa volatilidade, né? Somente na desencarnação, por seus N motivos, é que há o rompimento. Não há perigo de nós se afastarmos muito e esse cordão ficar muito tênue, né? e se romper. Uma situação bastante normal é quando temos uma dificuldade ou algo que não está dando certo nos nossos dias, né? E após uma bela noite de sono, acabamos por encontrar a solução. É mágica? É milagre? Nenhum nem outro. Porque enquanto o nosso corpo está dormindo, o espírito, que não precisa de descanso, ele volta lá, ele continua a tentar soluções. E liberto do corpo físico, ele está mais... ele tem mais facilidade para ouvir sugestões, né, do seu espírito protetor, do seu anjo de guarda. Aí quando acorda, fala: caramba, eu vou fazer daquele jeito que vai dar certo. Porque trabalhou lá, porque ouviu do anjo de guarda, do espírito protetor, um conselho, falou: faça assim que vai dar certo. Isso porque o espírito ele consegue
ver com outros olhos, né? O espírito vê e sente, como nós falamos, por todo o seu ser. Olha aí as leis que ainda não foram descobertas agindo de novo. A luz material é feita para a matéria, mas no mundo espiritual há uma luz especial cuja natureza desconhecemos ainda. Nós temos então dois tipos de luz, a material e a espiritual. A luz material, ela vai iluminar a matéria, né? Ou seja, a luz do sol, uma lanterna. Agora, se nós colocarmos um obstáculo na luz, teremos sombra do outro lado. A espiritual não. A luz espiritual ela emana não de um objeto, de um corpo. Ela tem o seu foco em toda parte. Tal qual a razão, que não é obstáculo para a visão espiritual. Ela não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. Não existindo para ela obscuridade. Uma das propriedades do fluido cósmico universal, fluido etéreo. Adequada às percepção visuais do espírito, a luz está por toda parte. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.